Pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui do canal e esse, no caso, nos pede que nós calculemos, né, o pH de uma solução, enfim, de um ácido, né, a partir de informações fornecidas acerca da solução, do pH da solução, enfim, pH obtido, né, pela preparação de uma solução de um sal desse ácido. Então vamos lá. Uma solução 0,2 molar de um sal NaA, né? Enfim, A é o ânion, né? Na mais, A menos, né? Enfim, tem um pH de 8,65. Calcule o pH de uma solução 0,2 molar do ácido conjugado, né? Então, esse sal NaA, né? Sódio e A é um ânion, né? Enfim, genérico aí, não informado, vai se ionizar em água nos íons Na+, e A-, né? Enfim, tudo aqui meio aquoso e tal, mas enfim, para simplificar a notação, não estamos colocando, né? Bom, o Na+ é, por assim dizer, né, derivado de uma base forte, hidroxissódio, então ele não promove hidrólise. O ânion, Na-, né? Se nós pedimos para calcular o pH de uma solução de um ácido conjugado, já fica entendido que esse ânion, né, é a base conjugada de um certo ácido fraco, né? Então, esse ânion tende a receber próton da molécula de água, formando moléculas do ácido HA e deixando em solução um excesso de íons OH-, motivo pelo qual, inclusive, uma solução, né, desse sal NaA é básica, né? Uma solução 0,2 molar tem, inclusive, especificamente o pH de 8,65. Né? Então, se o pH é 8,65, lembrando que pH mais pOH é igual a 14, se o pH é 8,65, então o pOH é 5,35. Né? E o pOH é menos o log da concentração de íons OH-. Se o pOH é 5,35, então a concentração de OH- é 4,467 vezes 10A menos 6. Né? Então, o Kb, né, do ânion A- seria igual a concentração de HA, a concentração de OH-, né? Elas são iguais, e nós já vimos que a concentração de OH- é 4,467 vezes 10 a menos 6, né? Então seria 4,467 vezes 10 a menos 6 vezes 4,467 vezes 10 a menos 6, ou seja, 4,467 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. E a concentração de equilíbrio, né, da espécie é do ânion A-, a concentração inicial, 0,2 mol por litro, menos, né, aquilo que foi protonado pelas moléculas de água, no caso, 4,467 vezes 10 a menos 6. Nós obtemos, então, um Kb para o ânion A- de 9,98 vezes 10 a menos 11. Né? Mas o que eu quero saber é qual o pH de uma solução 0,2 molar do ácido conjugado, do ácido HA, né? Do ácido conjugado da base A-, né? Do ânion A-. Bom, conforme nós sabemos, em se tratando de um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb igual a Kw, produto iônico da água, que a 25 graus Celsius tem um valor de 10 a menos 14. Né? Então, o Ka, nesse caso do ácido conjugado, vai ser Kw, 10 a menos 14, dividido por Kb, que nós calculamos como sendo 9,98 vezes 10 a menos 11. Ou seja, o Ka do ácido fraco, né, do ácido conjugado aí, a base, o ácido conjugado da base é a menos, o Ka é 1 vezes 10 a menos 4. Né? Bom, então, nós queremos saber qual é a concentração, qual é o pH de uma solução cuja concentração é 0,2 mol por litro, uma solução desse ácido, né? Cujo Ka nós acabamos de determinar como sendo 1 vezes 10 a menos 4. Então, só recapitulando, né? A partir do pH da solução do sal NaA, né, nós determinamos qual a concentração de OH- e a partir daí determinamos o Kb, né, dessa base A-, essa base A-, que é a base conjugada do ácido HA. Sabendo que Ka vezes Kb é igual a Kw, encontramos o Ka do ácido conjugado, né, da base A-. E agora sim estamos em condições de responder aquilo que a questão nos pede, responder, né, calcular qual é o pH de uma solução 0,2 molar desse ácido conjugado, né, da base A-. Bom, o ácido H em água doa próton para a molécula de água e deixa em solução o ânion A-. O Ka, que nós já calculamos como sendo 1 vezes 10 a menos 4, é igual a concentração de H+, vezes a concentração de A-,
Não conheço qualquer das concentrações, mas elas são iguais, x vezes x, x ao quadrado. Né? Num primeiro momento, então, faremos o cálculo assumindo que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, 0,2 mol por litro. Se você quiser fazer um cálculo exato, então a concentração no equilíbrio seria 0,2 menos x. Mas, enfim, fazendo esse cálculo aproximado, calculamos uma concentração de H+, igual a 4,472 vezes 10 a menos 3 mol por litro, e um pH, portanto, de 2,35. Né? Para saber se aquela aproximação que nós fizemos no começo é correta, né? Nós dividimos então a concentração de H+, né, pela presunção que nós fizemos, né, de assumir que a concentração no equilíbrio, a concentração do ácido no equilíbrio era igual à concentração inicial. Nós dividimos então a concentração que nós encontramos, né, para H+, 4,472 vezes 10 a menos 3, pela concentração inicial do ácido e multiplicamos por 100 e encontramos aí um percentual de ionização de 2,24%. Né? E conforme nós sabemos, o critério objetivo, né, para saber se a aproximação de que, assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, se essa aproximação é válida ou não, é correta ou não, se ela é permissível ou não, né? O critério objetivo é saber se o grau de ionização ou o percentual de ionização, né? O grau de ionização vezes 100, o percentual de ionização assim calculado deve ser de no máximo 5%. E nesse caso de 2,24%, então sim, a aproximação que fizemos é correta. Né? Foi só aqui realmente para verificar. Né? Mas respondendo então a pergunta, né? Uma solução 0,2 molar de um sal NaA tem um pH de 8,65. Calcule o pH de uma solução 0,2 molar do ácido conjugado. Né? Enfim, a partir do pH da solução do sal, calculamos a concentração de OH-, a partir daí calculamos o Kb da base A-, e a partir daí podemos calcular o Ka do seu ácido conjugado, HA. Né? E aí então ficamos em condições de calcular o pH de uma solução 0,2 molar do ácido, né? E calculamos então esse pH como sendo igual a 2,35. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.